Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, hoje vamos ao segundo episódio da quinta temporada de I Am a Killer ou Eu Sou um Assassino. Essa história é muito intrigante e talvez a gente consiga entender um pouco mais do comportamento humano, né? Vamos lá. Desculpa. Inocência perdida. Uma paixão adolescente toma um rumo sombrio quando o plano de Ashley Morrison de fugir com um namorado, Christian Sims, termina no assassinato da avó do garoto. O que acontece? O Christian, na época, tem, se não me engano, 13 ou 14 anos, e a Ashley ela é um ano mais velha do que o Christian. Os dois são aqueles típicos tímidos, né? Que são mais retraídos, assim, não são daquela galerinha popular que fala mais que homem da cobra e tal, né? Então, os dois acabam se conhecendo e se conectando porque ambos passam pela mesma coisa, né? A Ashley não se dá tão bem com a mãe dela, né? E o Christian, infelizmente, ele foi abusado aos 8 anos de idade pelo seu padrasto, né? O que traumatizou a vida dele. E ele teve um pouco de um acompanhamento psicológico. E eles acabaram passando a guarda para os avós. Então, os avós foram quem ficaram cuidando do Christian depois que ele saiu da moradia da mãe com o padrasto por conta desses abusos e foi morar com os avós. E o que acontece? O Christian, ele dizia, né? Ou melhor, ele diz que a avó dele era muito autoritária. E ele disse que teve uma parte da vida dele que a avó abusava dele e fazia algumas coisas que ele conta ali que não são muito legais, assim, sabe? Tem uma tia dele que fala que seria impossível que a mãe fizesse isso com o Christian, sendo que ela criou os filhos e nunca os filhos tiveram problema nenhum. Mas, assim, não acredito que o Christian fosse inventar algo do tipo, entendeu? Pelo simples fato, assim, tem uma parte que tem uma promotora que ela fala, isso era uma parte importante, porque ele não contou isso para os advogados. Quando acontece com homens, e isso é uma coisa que ele falou, eu achei que ninguém nem fosse acreditar em mim. Tipo, isso aconteceu, mas eu nem sabia se alguém ia acreditar se eu falasse isso. Então eu preferi nem falar. Então pode ser que tenha acontecido realmente, porque assim, não tem de onde ter gerado toda essa raiva que ele tinha da avó para ele fazer o que fez, entendeu? Então assim, alguma coisa aconteceu ali. Entendeu? Não ia ser só porque senão ele teria pensado, não, eu quero matar meu avô e minha avó. E não, ele só queria, tipo assim, o objetivo principal dele era a avó. Tanto que ele fala, eu queria que isso tivesse acontecido, porque ela mereceu, só que eu não queria que eu tivesse feito isso, entendeu? Então, assim, a gente vê que quando é uma infância problemática, legal que minhas unhas estão de preto, que minha filha me fez ontem pintar as unhas da Wandinha e a gente pintou com caneta permanente, né? Então ela não saiu tudo ainda. Então, assim, quando a gente vem de uma infância problemática, a gente vê que vai se tornando um jovem adulto bem problemático também, né? Isso não justifica o que ele fez, porque se ele já estava longe da avó dele mesmo, ele nem precisava ter feito isso. Entendeu? Então a gente vê uns tracinhos de psicopatia ali nele, até pelo fato de quando ele vai contar para as câmeras, ele dá risada, sabe? Então a gente sabe que o Christian não é uma pessoa normal, né? Ele tem ali traços bem fortes, né? E ele diz assim, porque eu tratava a Ashley como uma princesa, eu nunca fiz mal a ela ou coisa assim. Só que o que acontece? A Ashley, tudo bem, ela não estava feliz em casa, né? E o Christian foi um tempo morar com ela. Daí ela viu que ele era muito agressivo, que ele se irritava com tudo. E ele chegou um dia mandando mensagem pra ela, dizendo que a gente tem que ir embora. Daí, tipo, mas a gente tá sem carro e sem dinheiro. Daí ele falou, isso tá com os meus avós. Daí ele, tipo assim, ele queria que ela fosse junto. E daí ele disse, a gente pode fazer isso amanhã. Daí ela falou, mas eu não sei se minha mãe vai deixar eu ir. Se meu pai, tipo, se intrometer, ela não vai deixar eu ir. Daí ele falou, eu mato seu pai. Ela, então tudo bem. Tipo, só que eu entendo quando ela disse então tudo bem, tipo, ela só queria se livrar daquela conversa, entendeu? Assim, não tenho como dizer que ela também é santinha, né?
por conta de que alguns amigos dizem que ela manipulava o relacionamento. Então aí a gente não tem como saber. Por isso, ambos estão presos, né? Ele pegou uma pena aí de 35 anos e ela pegou 30 anos, né? Até que ela fala, ai, porque é injusto. Tipo, eu não atirei, mas ela podia ter tentado, no mínimo, evitar, né? Porque enquanto ele estava... Porque foi assim, ó. Eles foram pra casa da tia dele, invadiram uma casa. Ele pegou a arma e disse pra ela, estou indo na casa dos meus avós. Nisso, ele foi pra casa dos avós e atirou na avó. Ele atirou uma vez, ela caiu e ele pensou, ela tá se mexendo, ela ainda tá viva. Foi lá e deu o segundo tiro, pra ter certeza do que tinha acontecido. Então aí você vê que ele é uma pessoa ruim mesmo, entendeu? Infelizmente. Por mais que ele tenha passado por um momento trágico na vida dele, que pode ter acontecido por 2 vezes, uma vez com o padrasto e outra vez com a avó, isso não justifica. Ele já estava longe da avó, ele não precisava ter feito isso. Então aí que você vê que tem a maldade nele ali. E até pelo fato dele contar e dar risada. Gente, ninguém que tira a vida de uma pessoa vai dar risada, entendeu? Então você vê que ele tem traços ali de psicopatia bem forte. E o que acontece? Ela, no momento que ela fala, a gente entende que ela, tipo assim, foi manipulada por ele, né? E quando ele diz, então, se seu pai não deixar, eu vou matar seu pai, daí você pensa, talvez ela esteja certa e ele realmente tenha, tipo, coagido ela. Se você não for comigo, eu posso matar seu pai. Ele disse ainda que podia fingir que era um suicídio, né? Então, assim, ele ameaçou, né? Então, talvez ela tenha ido com ele por realmente medo, assim, entendeu? Do que ele pudesse vir a fazer, né? Então, assim, não sei se... Sinceramente, não sei se eu consigo acreditar nela, mas tem essa possibilidade dela ter sido realmente coagida, né? E ele, com certeza, é um ser humaninho ruim. Ele é bem ruim, porque você vê ali nele que tem traços complicados ali, né? Tipo assim, ele foi de maldade mesmo, né? Não foi nenhuma legítima defesa, né? Atirei só pra afastar. Não, ele queria ter certeza de que tinha findado com a vida dela, né? Então, bom... fica aí a história da Ashley e do Christian, né? Hoje os dois estão presos. Como eu falei aí, são 35 anos pra ele, 30 anos pra ela. Com ela talvez tenha a possibilidade de uma condicional. Ele com certeza não, né? Mas mesmo assim, 30 anos ele vai sair, né? Pode ser que ele consiga ser reintegrado à sociedade e faça coisas boas aí, né? Porque, tipo assim, alguns amigos que contam ali, eles falam, poxa, ele era um cara tão inteligente, ele tinha, tipo, ele via um futuro, ele queria esse futuro pra ele, né? Mas veio a cometer esse crime aí que deixou ele 35 anos recluso, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Vamos aí para o 3º episódio da 5ª temporada de Eu Sou um Assassino. Venham com o próximo episódio no próximo vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.